Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a arte culinária. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a chefe de cozinha, Amanda Armelin, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Querida, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-la. Obrigado, viu? Uma alegria imensa estar aqui também, obrigada pelo convite. Que ótimo, que ótimo. Amanda, arte culinária e a nossa tão aclamada subjetividade humana. E aí eu estou falando, e eu quero propor essa reflexão para você, no sentido de colocar em um prato tudo aquilo que a gente traz enquanto um sujeito histórico, toda a nossa biografia, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente traz como valor imaterial. Como é isso? Entende o quão profunda é essa sua pergunta e eu vou te devolver ela com outra. Todas as suas melhores lembranças de vida, de afeto, de reunião familiar, de memórias felizes, com certeza tiveram alguma coisa alimentar junto. Com certeza. Então, assim, eu acho que a gente tem que entrar no nutrir da culinária e da comida para além do nutrir o corpo. E se a gente começar a pensar que a gente está nutrindo a nossa alma, e se a gente começar a pensar no afeto que alguém colocou ali para te nutrir, para te entregar um pedaço do que ele está sentindo, do que ele está cozinhando. Eu acho que essa subjetividade de a comida é muito além da comida, ou cozinhar vai muito além de cozinhar um alimento, e tudo que a gente sente, que a gente coloca dentro desse alimento, é tão mais profundo, liga tanto na memória afetiva, de tudo que a gente tem de lembrança, é tão subjetivo, mas é tão grande, é tão importante. A gente toca as pessoas através do paladar. Você pode nunca ter me visto na vida, mas se você comer a minha comida e sentir uma coisa que, por exemplo, a sua avó cozinhava, ou te fizer remeter ou lembrar de alguma coisa super legal que você comeu na infância, olha que rico, olha o quanto eu toquei sua vida sem nunca ter estado na sua frente. Isso é muito lindo. Ô Amanda, eu não sei se eu estou indo longe demais, mas a arte culinária é quase uma prática filosófica? Para mim, sim. Eu entendo como sim. Eu acho que assim, a gente não precisa ir longe, tá? Eu venho de uma carreira aí de TI, uma carreira super quadradinha, super caixinha, falando vários idiomas, vários MBAs, e deixei isso para trás em troca de, puxa, eu entendi que eu cozinhando, eu toco muito mais a vida das pessoas e eu faço muito mais diferença na vida das pessoas ali, dentro da cozinha, nutrindo, alimentando, nos momentos difíceis que você não tem tempo, nos momentos de depressão que você não quer sair de casa, mas você sabe que precisa se alimentar, ou de ser um afeto, um âmago, no seu âmago, assim, eu tive um dia super difícil, tive um dia super estressante, comi uma coisa tão gostosa, isso melhorou meu dia. Eu entendi que eu fazia mais diferença na vida das pessoas, nutrindo, do que numa outra carreira que talvez para a sociedade era mais bem vista. Sim. Amanda, eu quero tocar numa questão aqui que tem relação direta com a questão da arte culinária, é pensar numa coisa que eu particularmente imagino que deva ser um grande desafio para quem cozinha, que é pensar na questão do tempero e na diversidade de paladares. Como é que vocês conseguem resolver essa questão? É muito engraçado, né? Como que uma comida consegue afetar tanta gente ao mesmo tempo, sendo que somos seres humanos diferentes e temos paladares diferentes e gostos diferentes. Eu acho que a gente entra de novo nessa subjetividade do afeto, do paladar, do sabor. Eu acho que tem sim uma linha de sabor um pouco mais genérica, que é o que a gente chama de mais palatável, é uma coisa mais fácil de comer, é um sabor mais... É um referencial quase? Um referencial, isso. Tá. E aí, a partir daí, a gente consegue ir jogando e brincando com alimentos né? Tem gente que gosta um pouco mais apimentado, tem gente... Vamos falar aí, talvez, por exemplo, do coentro. O coentro é uma coisa, assim, que ame ou odeie. Só que a gente entra mais a fundo.
O coentro, por exemplo, tem uma questão genética, que é ligado ao olfato e ao paladar, que algumas pessoas de fato sentem o sabor do sabonete, o sabor metálico do coentro. E tem gente que ama, que já sente o limão, o frescor que pode trazer. E aí você já entra mais a fundo. O coentro pode ser a semente, o talo, a folha. Tem várias maneiras de preparar, de colocar, de apresentar esse sabor para um paladar que talvez seja um pouco mais fechado a entender isso. E aí a gente tem essa conexão com cada um, de entender o que você gosta, o que você está disposto a provar de diferente, até onde você vai para provar uma coisa nova e ser tocado pela culinária, pela arte de cozinhar, de comer, de se nutrir diferente. Aí é muito mais de cada um. Mas é difícil, sim, a gente tem que ter jogo de cintura, no fim das contas, para agradar todos os paladares. Que interessante. Sabe uma coisa que, na minha experiência, eu particularmente, eu cheguei a essa conclusão, mas é uma conclusão muito pessoal do Anderson Jung, tá? E aí eu quero aproveitar essa oportunidade e colocar a questão aqui diante de uma autoridade no assunto. Eu acredito que a questão da arte culinária, ela tem muita relação com vários sentidos humanos. E aí eu estou falando do sistema olfativo, visual e o gustativo. Eu não acredito que está simples e tão somente no gustativo. Eu penso que vem antes. Eu estou errado, Amanda? Claro que não. Quantas vezes na sua vida você ouviu a frase que a gente come com os olhos? A gente começa, o cheiro, os desenhos animados que tem aqueles cheirinhos assim, que as pessoas... Então, assim, eu acho que o paladar é o último sentido que a gente toca. Eu, como cozinheira, eu vou escolher o alimento, eu vou usar meu tato, eu vou cheirar, eu vou ver, eu vou usar o visual. A gente come com os olhos. Eu tenho prazer em ver um prato, na hora de empratar, fazer um prato lindo. Quando você vai num restaurante, você pede um prato e vem aquela coisa linda. Você já está feliz antes de provar. Raramente a gente erra, mas você sabe que vai ser gostoso antes de comer. Então, são todos os nossos sentidos envolvidos antes da gente, de fato, degustar uma comida. Então, é uma arte. Se você olhar um prato e ele não tiver muito atrativo de você olhar, de você sentir o cheiro, você já não vai ter o mesmo prazer em comer. Então, eu acho que está tudo interligado, sim. Assim, é muito legal. Ô, Amanda, e a questão, esses dois sentidos, você falando agora, eu imagino que o visual, ele tem relação com alguns ingredientes que, além da questão visual, tem também a questão olfativa. Ou seja, o que eu quero dizer em outras palavras, que a construção desse prato está diretamente relacionado com a questão dos ingredientes que vão construir a questão olfativa e visual. É sobre isso? Exatamente sobre isso. Como a gente escolhe o alimento, desde a escolha do alimento até o preparo e até ele chegar na sua frente, eu acho que tem muito envolvido nesse meio do caminho, assim, tipo, e você... O cheiro dá fome, né? Boa. Você olhar e ver que aquilo ali é tão lindo e te dá aquela vontade de comer, aquela água na boca involuntária, aquela salivação. Sim. Eu acho que isso tem tudo a ver. É todo um pré-processo do seu corpo se preparando para o que vem depois, para o quanto aquilo vai te alimentar e o quanto você vai gostar daquilo ou não, né? Mas eu acho que faz toda a diferença, sim. Que maravilha. Amanda, eu quero falar um pouquinho de algo que eu também acredito ser um grande desafio, tá? Eu quero falar sobre a culinária brasileira, tá? E versus a sua riqueza cultural. Então, do Arroio ao Chuí, nós temos vários Brasis dentro do mesmo território brasileiro. E claro que a culinária se traduz nessa dimensão continental. Claro. E aí, como é que é? Isso é bom, isso é ruim, isso é desafiador? Fale um pouco sobre isso. Eu acho maravilhoso, particularmente eu acho maravilhoso. Pode ser desafiador justamente por ter tanta variedade. Vamos começar pensando que o Brasil, em extensão territorial, é muito grande. Então, eu posso ter... olha que rico eu poder dizer para você que hoje de manhã eu tomei um chimarrão com bergamota, que é uma coisa mais, né, do sul, e que à tarde eu vou almoçar um tacacá e comer um açaí, né, uma coisa super lá, com peixe amazônico, e hoje à noite eu vou comer uma moqueca, sabe, assim, tipo, a gente viaja pelo Brasil inteiro sem precisar sair do lugar.
Eu acho isso tão lindo, eu acho que a gente precisa entender a culinária e todos os sabores brasileiros como uma das maiores heranças culturais que a gente tem. É uma das coisas mais diversas, é um dos maiores diversos do mundo. A gente tem aqui uma riqueza de alimentos, de sabores, que é uma coisa que quase nenhum outro país tem, sabe? É muito mágico. E a gente entender e assimilar e respeitar também, né, cada região com as suas diversidades culturais, eu acho isso tão mágico, eu acho, me dá uma gama tão grande, uma vastidão de coisa para explorar no sabor e no tempero, que é muito mágico. Amanda, eu vou colocar uma afirmação aqui que me veio agora para você resolver. Quando nós entendemos a culinária, é também possível entender a cultura? Definitivamente. Eu falo por minhas experiências de vida e por pessoas que eu conheço, mas todas as vezes que a gente viaja para um lugar novo, quantas vezes você não quis ir conhecer o mercado municipal desse lugar? Ou entender, tipo, os sabores e temperos, conhecer restaurantes, a culinária local. Gente, culinária é cultura, não tem mais como a gente separar isso. É muito grudado, anda muito junto. Que interessante. Nessa mesma linha, eu quero aproveitar e colocar aqui, nós falamos da culinária brasileira, mas eu quero também, Amanda, aproveitar essa oportunidade riquíssima que o programa está tendo de te receber aqui, e discutir um pouquinho a questão da culinária internacional. Como que ela contribui com a culinária brasileira e também quero saber o que você aprendeu com ela. Nossa, aí é aquela coisa de mind-blowing, né? De explodir a mente. Se a gente já tem tanta diversidade cultural gastronômica aqui no Brasil, imagina quando a gente amplia isso para o mundo. A gente, né, vive na era de redes sociais, de mundo globalizado, a gente está sempre tendo influências de todos os países do mundo. Para pensar, quantas vezes você pede uma pizza? Sim. Uma pizza é um alimento italiano. Ou, né, vou comer uma comida japonesa, tem ali na esquina. Então, assim, eu acho muito rico. A gente tem que tomar um certo cuidado com esse lance de apropriação, né? A gente até brinca, fala, gente, vão começar uma guerra com a gente fica colocando goiabada, cream cheese no sushi. Mas é isso, a gente é brasileiro, a gente gosta de testar. O dogão de Osasco, né? Se você compara um dogão de Osasco, que tem tudo na vida, tem até uva passa, tem batata palha, com um hot dog, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um pão, uma salsicha e uma mostardinha, é muito legal você entender como referência o que veio, mas como eu estou colocando o meu toque, o meu tempero, o meu sabor brasileiro em cima disso. É muito viajado, assim, a gente ultrapassa alguns limites, eu acho, mas eu acho legal da gente entender como isso veio de referência, mas como eu posso colocar o meu toque nisso. Eu, como brasileira e como, né, tão rica de sabor, a gente consegue fazer isso, eu acho isso legal. Mas as influências são inegáveis e são super importantes no fim das contas, é isso, a gente viaja, a gente vive e a gente prova. Eu acho que quanto mais a gente entende a culinária como cultura e está aberto a provar e conhecer e descobrir de onde vem, cada vez mais a gente cresce como ser humano. Eu acho que além do museu, da arte que a gente vai visitar, além do livro que a gente lê, a comida que a gente come também faz parte da nossa cultura. E isso, em termos internacionais e globalizados, é muito rico para a gente como ser humano. Que maravilhoso. Bom, nós estamos conversando aqui com a chefe de cozinha, Amanda Armelin, sobre arte culinária. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sei que eu não erro, Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares.
gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia, compromisso com o meio ambiente. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a arte culinária. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a chefe de cozinha Amanda Armelin. Amanda, eu quero colocar aqui alguns elementos que, no meu entendimento, eles estão diretamente ligados com a arte culinária, que é a questão da criatividade, a questão da estética propriamente dita. No preparo de um prato, como é que vocês, ou você propriamente dita, pega esses elementos e coloca num prato? Nossa, isso é muito profundo, né? A gente volta na questão de a gente come com os olhos, e a gente sabe que as pessoas comem com os olhos. Como eu vou me diferenciar de outros chefes, ou como eu vou fazer diferente, como eu vou dar o meu toque, o meu tom de você olhar um prato e saber que aquele prato é meu. Então, assim, é muito potente, porque é o seu primeiro contato comigo, é o visual. Então, isso é muito importante. Como que eu vou colocar isso? Eu acho que tem sim uma forma um pouco mais intuitiva de fazer as coisas, minimamente tem que ficar bonito e apresentável um prato, mas a gente, como chefe, está sempre buscando uma maneira de dar o nosso tom, o nosso toque, para você, né, se destacar, esse diferencial. Eu acho que fazer o básico bem feito é um primeiro, né, um primeiro tom aí que a gente dá na comida de, beleza, precisa estar minimamente bonito, precisa estar minimamente apresentável, mas sentir esse diferencial e como a gente usa um sabor diferente, um tempero diferente, uma finalização diferente no prato, como isso dá um toque diferenciado e como isso, né, dá o meu nome ao prato. Eu acho que é tão legal a gente pensar esteticamente e visualmente nisso. A gente entra até tem muitos chefes renomados hoje em dia, o Grana Chaz, né, do Alinea, ele é super referência nisso. Até a finalização molecular, por exemplo, como a galera do El Bulli faz, né, com o Ferran, Ferran Adrià. É muito lindo isso. Acho que cada chefe tem esse tom de querer dar o seu toque, o seu sabor na finalização de um prato. Eu quero aprofundar essa questão porque você desperta aqui uma reflexão. E eu já, por exemplo, me observei que às vezes eu queria comer uma pizza, mas não era qualquer pizza, era a pizza daquele lugar. E é incrível isso porque me parece, eu queria que você falasse sobre isso, que nós estamos falando exatamente do DNA de quem prepara, porque pizza é pizza em qualquer pizzaria. Mas não é bem assim, né, Amanda? Mas não é. É exatamente esse o princípio. Se você quer pedir uma pizza, que a gente não está nem falando só de valores, tá? Mas a gente vai comparar a qualidade dos ingredientes, por exemplo. Se você vai usar vou pedir uma pizza de brócolis com bacon. Eu vou colocar o brócolis que ele já vem congelado, ou vou colocar o brócolis recém-cozido? Eu vou colocar o bacon com aquela aparência mais fritinha, mais crocante, que dá aquela fome, aquele cheiro gostoso, eu vou colocar um bacon mais triste, que não foi tão bem executado, tão bem preparado. O formato da minha pizza, hoje em dia até isso faz diferença, já existem até pizzas quadradas, e é isso, a borda vai estar perfeitamente com aquela crostinha queimadinha de forno a lenha, ou ela vai ser feita num forno a gás e vai estar, sabe aquele aspecto triste da pizza? Então é isso, é essa sensação de ser melhor, de ser mais gostoso, de ser mais bonito, é isso que te faz escolher entre a pizza A ou a pizza B. E é isso que te cria essa memória afetiva de eu preciso de pizza, mas eu quero a pizza daquele lugar. Então, é muito mágico isso, são os mesmos ingredientes,
É o mesmo alimento, mas você vai ter uma preferência por um, porque você vai sentir esse DNA da pessoa que preparou. Ô, Amanda, e é interessante isso que você fala, porque às vezes algum alimento que a gente deseja consumir de um determinado local, quando a gente pensa, a gente já sente o gosto. E a fome. Olha que mágico é você ter isso dentro do seu ser, porque você já provou, você já sabe qual é o gosto, você vai ter aquela memória, você vai acessar a memória do sabor daquilo. E você vai ansiar, e você vai salivar, e você vai desejar ter exatamente aquele. Se não for aquele sabor, não vai ter a mesma... beleza, não era bem isso que eu queria. Então, é muito sobre isso, sobre quanto tudo que a gente consome acaba ficando no nosso DNA. E eu quero dar um passinho além. Além dessa questão que você acaba de compartilhar aqui, tem a questão também nossa de viver aquele momento com as pessoas que realmente são importantes pra gente. Olha, vou te convidar para ir numa pizzaria, porque a pizza lá é maravilhosa. Ou seja, não está só no campo da degustação, mas está no campo da partilha, da experiência com o outro. E olha o quanto isso cria memórias e momentos mágicos e coisas que você imediatamente vai associar aquele lugar àquele momento com aquela pessoa. Então, a gente volta para a primeira pergunta que eu te fiz. Quanto dos seus momentos especiais tem comida envolvida? Tem a sua família em volta da mesa, tem o seu date no restaurante, tem os seus amigos comendo aquela coisa gostosa, diferente. Então é isso, eu acho que a gente acaba não percebendo por ter naturalizado tanto e por a gente talvez não falar sobre isso. Sim. Mas o quanto a comida está presente em todos os nossos momentos de vida que são super marcantes. Desde em família, em amigos, até nos mais tristes de fato. Tipo, puxa, eu comi isso e eu lembrei da minha avó que não está mais aqui. Puxa, que momento saudoso mesmo, sabe? Sim. De saudade, de tristeza dela não estar mais aqui, mas puxa, que legal eu ter tido essa experiência e poder associar um sabor a uma pessoa. Olha que coisa mágica. Maravilhoso, né? Amanda, eu quero dar um passinho atrás e conversar com você sobre a questão culinária, mas pensar um pouquinho no procedimento dos alimentos. Tá bom. Qual a importância do bom procedimento e também do preparo para o resultado final, para que a culinária traga toda essa magia que você está compartilhando conosco aqui? Eu acho que, de fato, faz toda a diferença. Eu acho que na hora de escolher um alimento, a gente tem que entender qual é a procedência. Se ele é orgânico ou não, claro que vai fazer diferença, toda a forma que ele foi criado. A gente fala um pouco, né, de criar os ovos de galinhas felizes, são galinhas criadas mais livremente, o sabor é diferente, sabe? Então, assim, desde a gente entender a procedência, eu acho que hoje a gente já entra também num cunho social de comprar do pequeno produtor, também faz a diferença, porque eu acho que o pequeno vai ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de amor no que ele está fazendo ali. Eu sou muito suspeita, porque eu sou muito, compre do pequeno e Sim. Vamos, né? Nós empreendedores precisamos nos apoiar. Então, essa procedência, o escolher de onde vem, e aí, claro, o seu tratamento do alimento, como você vai higienizar, como você vai preparar? Um ingrediente, vamos pegar a cebola, por exemplo. Quantas formas você já comeu cebola na sua vida? A cebola pode estar desde escondida, triturada dentro da comida, até ser o prato principal. Vamos pegar uma cebola frita, deliciosa, aí, empanada, com um molho maravilhoso que você... Então, assim, como você vai respeitar e preparar aquele alimento? Tudo isso faz diferença, desde a procedência ao seu cuidado e ao seu preparo. Então, é importante sim. Amanda, você traz uma reflexão e eu vou te devolver uma afirmação aqui e me perdoe se eu estiver errado, mas me parece que você diz assim, que tudo aquilo que é natural, a galinha que foi criada livremente, a planta que tem uma perspectiva mais orgânica, tudo isso acaba resultando num prato muito com gosto diferenciado, muito mais afetivo. Mais afetivo. Mais acima. É sobre isso. É muito sobre isso. É muito. Você entendeu perfeitamente qual é o conceito da cozinha afetiva. Faz toda a diferença no resultado final.
a procedência do alimento. Então, olha que ciclo lindo, de onde vem, como eu trato, até chegar no seu prato, aquilo passou pelo amor de tanta gente, pelo afeto, pelo cuidado de tanta gente. Por isso que, às vezes, é tão diferente o que você come de uma pessoa e de outra pessoa. Tem tanto por trás, e a gente acaba não pensando nisso, né, quando a gente está comendo um prato. Mas eu convido você a pensar, falar, nossa, que carinho tem nesse prato, não é só o sabor, que cuidado tem nesse prato, que ingrediente maravilhoso. Amanda, a expressão comida caseira tem muito disso? Mas muito, muito. Relembra muito de... Casa, às vezes pode ser não física, né? Sim. Casa pode ser uma pessoa, casa pode ser um sabor, tudo que te lembra afeto pode ser caseiro, e essa culinária caseira, né? Esse afeto comestível. O meu slogan é que eu fabrico afeto comestível. Então, eu sou muito disso, de me ligar ao afeto na comida. Eu acho que isso faz toda a diferença no sabor. Que lindo. Amanda, bom, eu sempre coloco aqui uma reflexão de um grande pensador para o meu convidado pensar e compartilhar. E no seu caso, eu fiz uma escolha que também traz muito do Jung, né? Porque eu gosto muito do Mia Couto, moçambicano, estive no país dele. Que legal. Sei também que em um momento da vida ele também conheceu um pouco do meu trabalho, e eu queria colocar aqui uma fala dele que, no meu ponto de vista, traduz muito do seu trabalho e da sua pessoa. Eu vou abrir aspas para ele e depois vou pedir o seu comentário. Ele diz assim, ó, abrindo aspas para o Mia Couto: cozinhar é um modo de amar os outros. Fecha aspas. Comente isso, Amanda. Nossa, essa é uma das minhas frases favoritas. Não sei se você já sabia, mas já conhecia essa frase. Eu acho que cozinhar é sobre isso. É como você faz diferença, como você toca a vida do outro. Quando eu estou cozinhando, eu estou colocando um pouco de mim ali, eu estou doando o meu tempo, o meu afeto, o meu tempero, o meu sabor ali para você provar. Então, eu acho que cozinhar é de fato amar um pouco da outra pessoa, é você se doar uma parte de si e se apresentar como ser humano, falar, tá aqui a minha alma, prove. Eu acho isso muito lindo. Que maravilhoso. Amanda Hermelin, querida, eu queria, nossa, demais te agradecer pela presença, pela partilha, pela aula sobre arte culinária. E queria também aqui aproveitar a oportunidade de pedir então para que você fizesse as suas considerações finais mais uma vez. Minha gratidão eterna por tudo e por tanto. Nossa, eu não consigo descrever o quão feliz eu tô de ter esse espaço, de falar sobre uma coisa tão linda e tão importante e que marca a minha vida, que é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que é a gente tocar a vida das pessoas. E se eu tô fazendo isso através da minha comida, e se eu tô tendo esse espaço para falar sobre isso, eu acho que é uma porta muito aberta para a gente começar a repensar a culinária como cultura, como afeto na nossa vida. Eu que agradeço. Nossa, maravilha. Obrigado, viu, querida? Saúde e paz, viu? Obrigada. Amém. Bom, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre arte culinária. E quem esteve conosco aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a chefe de cozinha Amanda Hermelin. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.